Olá famílias, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo, sou o marido da Maiara, pai do Caio e também da Maria, que nós estamos esperando. Estou aqui hoje então a convite da Drica Reis e também da Tati Camargo, lá do projeto Mães com Fé. E hoje eu quero falar com vocês, nesse tempo de quarentena, eu quero falar com vocês sobre o lado bom da quarentena. Será que existe algum lado bom nisso tudo que a gente está enfrentando? Então, eu queria dizer para você que sim, que há algo que nós possamos aprender, algo que nós possamos tirar proveito. Mas para isso eu queria pedir para você, eu sei que nesse canal, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube, também no blog aí da Mães com Fé, a maioria é mãe, a maioria é mulher que acompanha esse projeto. Então eu queria pedir para você que você pause um pouco esse vídeo, chame o seu marido, para que em família a gente possa então conversar sobre esse tema. Eu vou ler uma passagem bíblica aqui para vocês, para a gente ter como base de como a gente pode tirar proveito, como que a gente pode aproveitar esse tempo de quarentena, como que a gente pode ver um lado bom na quarentena. Porque uma coisa é certa, o mundo inteiro parou por conta do incerto, o mundo inteiro parou por conta do medo, por algo desconhecido, né? Um inimigo praticamente invisível, nós não conseguimos ver o vírus, mas um inimigo que parou o mundo inteiro. E agora estamos todos nós, digamos assim, exilados, né? Nesse tempo de quarentena, cada um exilado em sua própria casa, cada um dentro do seu próprio lar. E será que a gente pode extrair algo bom de tudo isso? E eu tenho certeza que sim. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu quero trazer para vocês 4 estratégias. 4 estratégias para você discernir esse tempo e aproveitar esse tempo para edificar a fé dentro da sua casa. Porque, meus irmãos, tudo está no controle de Deus. Nada foge das mãos do nosso Pai. E cabe a nós confiar em Deus e crer que Ele está planejando o melhor para nós. Quando nós vemos ao longo da história todos os processos que o povo de Deus passou, todos os processos que a Igreja de Cristo passou, nós vamos ver que todas as coisas cooperaram para que o bem do reino de Deus fosse estabelecido. Então, assim como foi com o povo de Deus, que também passou por um período de quarentena, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Se você já quiser abrir a sua Bíblia aí, em 2 Crônicas, do capítulo 36, do verso 15 ao 20. Abra aí a sua Bíblia, eu vou ler aqui também para a gente entender que o povo de Deus também passou por um período de quarentena, digamos assim, né? E essa quarentena durou aí 70 anos, que foi o exílio do cativeiro babilônico. E Eduardo, como assim a gente vai falar sobre exílio babilônico nesse tempo que a gente está passando? Pois para a gente entender que o povo de Deus já passou por algo semelhante, digamos assim. Claro que devido aos as suas dimensões, o povo de Deus também passou por um exílio. E nós vamos entender que esse exílio foi sim bom para o povo de Deus. Apesar de todas as tristezas, nós vamos ver que no fim foi o que salvou o povo de Deus. Então eu queria ler com vocês 2 Crônicas, o capítulo 36, o verso 15 ao 20, diz assim: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio.
o Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor e do rei e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. E o verso 20 diz assim: Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. Então, nós precisamos entender a partir desse texto, então, que o povo de Deus também já passou por um exílio. O povo de Deus passou por um período de quarentena. E a princípio parecia algo muito ruim, e realmente foi algo muito ruim para o povo, mas nós vamos perceber que tudo isso foi determinação de Deus. Deus permitiu o exílio babilônico para que ele pudesse ensinar algo ao seu povo. E nós queremos aprender junto com vocês, através da palavra de Deus, o que nós podemos extrair de bom desse exílio, desse tempo de quarentena que nós também estamos vivendo. E para isso eu queria voltar com vocês lá atrás no texto bíblico, para a gente mergulhar na palavra e a partir da palavra a gente buscar entender o que Deus espera de nós nesse período. E o primeiro, eu queria ler mais um versículo com vocês, porque nós vamos ver que Deus, ele ordena aos pais que eles ensinem a lei aos seus filhos. Lá em Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 7, nós vamos perceber que Deus, ele planeja o legado. Logo após Deus transmitir todos os seus 10 mandamentos, ele então ele expõe que o maior deles então seria amar a Deus sobre todas as coisas, e logo após ele determina uma orientação bíblica de legado. Olha só o que diz lá em Deuteronômio 6. Diz assim, no verso 4 ao 7, ele diz assim, o 7 na verdade, ensine-as com persistência a seus filhos. Essa era a ordenança bíblica de Deus quando ele instruiu os mandamentos, quando ele instruiu a lei, que pais ensinem essas leis aos seus filhos, que pais tenham a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus aos seus filhos. E aqui cabe a nós refletirmos se nós estamos seguindo essa ordenança, se nós estamos ensinando a palavra de Deus aos nossos filhos. Porque, veja bem, se nós formos analisar a história dos reis de Israel e Judá, nós vamos ver que esse mandamento foi negligenciado. Esse mandamento foi negligenciado. Nós falamos muito de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi é considerado um grande herói para a nação de Israel. E ainda hoje nós falamos de Davi, ouvimos pregações de Davi. E admiramos tudo que Davi fez, mas Davi não foi um bom pai. Davi, nós vamos perceber que Davi não soube transmitir a palavra de Deus aos seus filhos, tanto que nós vamos ver na narrativa bíblica tanta desgraça que aconteceu dentro da família de Davi. Davi não foi um grande exemplo de paternidade. Depois nós vamos ter Salomão. Salomão também, a princípio, era um homem temente a Deus. No início da sua vida, ele era um homem temente a Deus, construiu o templo, adquiriu muitas riquezas, mas nós vamos perceber no final da sua vida, Salomão se rendendo a muitas mulheres, e essas mulheres fizeram com que Salomão se rendesse à idolatria. E essa idolatria de Salomão fez com que o reino de Deus
o reino de Israel fosse dividido. Bom, talvez possa parecer um pouco chato toda essa história que eu quero contar para vocês, mas eu quero que você entenda o que aconteceu na história para a gente chegar nesse ponto de 2 Crônicas, do exílio babilônico. Porque a partir do momento que Salomão, então, também não foi um grande exemplo de paternidade, porque Salomão também não se preocupou em transmitir um legado. Salomão também não se preocupou em transmitir o ensinamento aos seus filhos, à sua casa, à sua família. Salomão escreveu vários salmos, escreveu o livro de Provérbios, vários livros de sabedoria escritos por Salomão. O próprio Provérbio 22, que a gente gosta tanto de pregar, né? Ensina o filho no caminho em que se deve andar. Mas Salomão, que escreveu esse provérbio, não ensinou seus filhos no caminho. E aí nós vamos ver um reino dividido, filhos usurpando o trono do pai, filhos querendo poder e filhos que abandonaram a fé, porque não houve ensino da lei dentro dessas casas. Não houve legado transmitido dentro dessas casas. Então, nós vamos ver, então, entramos nos reis de Israel, nos reis de Judá, e o que nós vamos perceber são reis completamente abandonando a fé. A partir daí, então, o povo de Deus vai ladeira abaixo, os reis vão se corrompendo cada vez mais, o povo vai se corrompendo cada vez mais, a palavra de Deus já não é mais pregada dentro dos lares, a religiosidade toma conta do povo de Deus. Agora eles tinham então o templo e eles partiram para a religiosidade. Eles iam ao templo, faziam seus sacrifícios, mas também adoravam outros deuses, se corrompiam com outros povos. Então, nós vamos ver que o povo de Deus se desvia completamente. Até que Deus entrega o povo para o exílio babilônico. Aí nós chegamos aqui em 2 Crônicas, lá no final dos últimos reis, Deus então ele entrega o seu povo para o exílio. E é aqui que eu quero refletir algo com você. Aquilo que parecia ser a destruição do povo foi o que salvou o povo de Deus. Como assim, Eduardo? Como assim o exílio babilônico foi algo tão ruim, algo que destruiu, matou muitas pessoas? Como que isso foi a salvação do povo? Pois é, nós precisamos entender que se não fosse Deus intervir, se não fosse Deus trazer esse exílio, o povo de Deus se perderia completamente na idolatria, abandonaria completamente os caminhos do Senhor, porque foi a partir do exílio que o povo se firma como povo de Deus. Como que isso aconteceu? E é isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que nós venhamos a discernir, para que nós possamos aplicar isso dentro das nossas casas, aprender com os erros do povo de Deus, para que nós não venhamos praticar esses erros e que nós possamos aplicar o que eles aprenderam no exílio, nós venhamos aprender também e a praticar. E o que foi, Eduardo? O que foi que eles aprenderam no exílio babilônico? Pois bem, antes do exílio babilônico, o povo, eles tinham, digamos assim, uma certa religiosidade elevada. A lealdade do povo ela era parcial. Eles iam ao templo, adoravam a Deus no templo com os seus rituais, com as suas ofertas, né, com seus sacrifícios, mas quando voltavam para sua casa, viviam uma vida como se Deus não existisse, se corrompiam com os outros povos, se corrompiam com os outros deuses, se entregavam à idolatria, viviam o que o mundo pregava e não seguiam a lei de Deus dentro dos seus lares. E é interessante que parece que há centenas e milhares de anos atrás ainda acontece hoje em dia. Quantas pessoas que você conhece que vão à igreja todos os domingos, ouvem a pregação, ouvem a palavra, adoram a Deus, louvam a Deus, mas dentro dos seus lares não estão praticando a palavra de Deus. Talvez você seja essa família. Talvez você tenha negligenciado esse ponto. Talvez você tenha entendido que só ir à igreja já é o suficiente. Mas deixa eu te falar, não é suficiente. Deus quer
não apenas uma religiosidade, mas Deus quer um relacionamento. Deus quer que você o adore na igreja, mas também o adore na sua casa, no seu dia a dia, junto com a sua família. Então nós vamos ver que a partir do exílio babilônico, esse cativeiro exigiu do povo uma reflexão. Exigiu do povo que eles repensassem a sua maneira de adorar a Deus, repensassem a sua maneira de servir a Deus, para que eles não fossem como povo extinguidos, porque agora eles estavam num lugar, numa terra onde eles não conheciam, um povo onde que a cultura desse lugar estava sendo impregnada na mente deles. E eles precisavam se unir como povo de Deus para que não deixasse que a sua cultura, para que as suas tradições, o seu Deus não fosse apagado, dissipado em meio a tudo isso. Então nós vamos ver que agora no cativeiro o templo ele foi destruído. Ele foi completamente queimado e destruído. Então o povo já não tinha mais o templo. O povo já não tinha mais como ir à casa de Deus. E eu não sei como está aí na sua cidade, eu não sei como está aí no seu estado, mas parece que o templo foi tirado de nós. Parece que a igreja foi tirada de nós. Nós já não podemos mais estar cultuando a Deus na igreja, nós não podemos mais estar em comunhão com os irmãos na igreja. E se a sua família não estiver firmada na palavra e conseguir trazer a palavra para dentro da sua casa, talvez esse período em que você não tem a igreja, talvez esteja sendo um período muito difícil. Então eu quero que você continue comigo para a gente aprender, entender o que nós podemos fazer nesse tempo de quarentena, o que nós podemos aprender para que Deus venha habitar na nossa casa, para que nós venhamos fazer da nossa casa a igreja, o lugar de adoração, o lugar de comunhão com a nossa família. Então, sem o templo, lá no povo, no exílio babilônico, sem o templo, então o povo, a única coisa que eles tinham de Deus era a Torá. A Torá, para a gente hoje, são o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, era a Torá do povo de Deus, povo de Israel, povo de Judá. Era a lei de Deus, né? Então eles não tinham mais o templo, mas eles tinham a Torá, eles tinham a lei de Deus. Então nesse período de exílio, eles se dedicaram exclusivamente a estudar a palavra de Deus. Então eles abandonaram a religiosidade e começaram a viver na prática aquilo que a palavra de Deus ensinava. Foi ali no exílio babilônico que nasceu as sinagogas. Foi ali no exílio babilônico que a palavra de Deus começou a ser lida dentro dos lares. Foi ali no exílio babilônico que a palavra de Deus se tornou viva dentro das casas. E foi a partir daí que o legado, aquele mandamento que Deus ordenou lá atrás, começou a ser vivido. Pais ensinando a filhos a palavra de Deus. Pais transmitindo a filhos a lei de Deus, a palavra de Deus. E foi a partir daí que o povo judeu se fortaleceu. E nós vamos ver que da volta do exílio até o tempo de Jesus, o judaísmo era uma religião forte, totalmente contra a idolatria, uma religião de famílias fortes, firmadas na palavra de Deus. E até hoje, se você for perceber, entender o judaísmo hoje, é um judaísmo forte, baseado na palavra de Deus. Então, o exílio babilônico foi o que salvou o povo de Deus, porque eles entenderam, e aqui é a chave, é aqui que nós precisamos entender. Foi no exílio que eles entenderam que a palavra de Deus é o que nós precisamos para que a nossa família esteja fortificada. Ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos dentro da nossa casa. É nossa responsabilidade como pais. É nossa missão como pai, como mãe, transmitir a palavra de Deus. Então, nós vamos entender que lá no povo de Deus, a fé começou a formar raiz dentro dos lares. E é isso que nós precisamos entender nesse tempo de exílio, nesse tempo de quarentena. É um tempo que Deus planejou, é um tempo que Deus permitiu que nós pudéssemos ter mais tempo para transmitir a palavra de Deus. Quantas vezes será
que você não pensou, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo de fazer um devocional com meu filho, com a minha filha, pois Deus está dando tempo. Deus está dando tempo e de sobra para que nós possamos refletir na palavra de Deus. A palavra precisa fazer parte do nosso dia a dia, mas infelizmente não é o que nós fizemos. Infelizmente nós não agimos dessa maneira. Infelizmente nós vivemos uma vida paralela. Infelizmente nós vivemos assim como o povo vivia lá no Antigo Testamento. Nós tratamos a igreja como a única responsável por ensinar a fé aos nossos filhos. Infelizmente, muitos de nós agimos como se a obrigação de ensinar a palavra de Deus fosse única e exclusivamente da igreja. E nós vivemos longe de todos os princípios, vivemos na nossa casa uma vida completamente corrida, não tiramos tempo nem para, às vezes, comer em família, na mesa, mas nós achamos que se nós levarmos uma vez por semana o nosso filho lá no cultinho infantil e por 2 horas ele ouvir a palavra de Deus será o suficiente. Nós achamos que os nossos filhos ficam 5 dias por semana, 4, 5 horas por dia dentro de uma escola, nem sempre com princípios cristãos, nem sempre ensinando aquilo que gostaríamos que eles ensinassem, e aquelas 2 horinhas que nós levamos eles para o culto infantil será o suficiente para reverter tudo o que o mundo está ensinando para eles. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é suficiente. Nós louvamos a Deus pelos ministérios infantis, nós louvamos a Deus pelas pessoas que se dedicam a ensinar a palavra de Deus de uma maneira lúdica aos nossos filhos, mas somente isso não é suficiente. Sabe por quê? Porque o papel de ensinar a palavra de Deus aos filhos não é da igreja. Esse papel é nosso. Esse papel é seu, pai. Esse papel é seu, mãe. Então nós precisamos entender que a fé começa dentro da nossa casa. E eu até queria compartilhar com você uma leitura deste livro, por tema A Fé Começa em Casa, do Kurt Bruns e também Steve Stroop. Foi um livro que mudou muito a nossa família, edificou muito a nossa casa esse livro. Algumas coisas que eu vou falar aqui com vocês, a gente tirou desse livro aqui. Leia, compre esse livro, busque esse livro. É um livro que vai edificar muito a sua casa, tá? É uma leitura, uma dica de leitura para você ser transformado, para você ser impactado. Porque nós vamos perceber que nós precisamos trazer essa raiz da fé a partir da nossa casa. Alguns estudos, esse livro traz alguns estudos, um estudo de Centro de Estudos e Religião da Sociedade na Universidade de Notre Dame vai dizer que 54% das crianças que nascem dentro de um lar cristão abandonam a fé na sua fase adulta. Você tem noção disso? Mais da metade das crianças que nascem num lar cristão abandonam a fé na sua vida adulta. A próxima geração está sendo bombardeada e a fé está sendo esfriada. É por isso que nós precisamos ter uma boa dose de intencionalidade para mudar esse quadro. Nós precisamos acordar, nós precisamos nos chacoalhar e dizer e trazer para nós a responsabilidade para que essa realidade seja mudada. Nós precisamos ser intencionais no ensino da palavra de Deus para os nossos filhos. E olha só, esse período de quarentena talvez seja tudo que eu e você precisávamos para iniciar essa intencionalidade. Tudo que nós precisávamos para começar a ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos de maneira intencional era tempo. E o que nós temos mais de sobra nesse momento é tempo. Então, sem a correria das agendas, sem a correria do trabalho, sem a correria de tudo que nós tínhamos antes desse nosso exílio, seja o que nós precisamos agora que nós temos mais tempo para estar em família, seja o que nós precisamos. Nós temos mais tempo para fazer jantares à mesa.
nós temos mais tempo para sentar em família ao redor da mesa e conversar, sentar na sala e fazer uma roda de conversa. Nós temos tempo para fazer brincadeiras na sala. Nós temos tempo para fazer cultos domésticos. Nós temos tempo para estar em família. Nós temos tempo para transmitir um amor de Deus dentro dos nossos lares, para estreitar os nossos relacionamentos com o nosso cônjuge ou com os nossos filhos. Nós precisamos entender uma coisa: esse tempo de exílio, esse tempo de quarentena, é tudo que nós precisamos para ser intencionais no cuidado dos nossos filhos. E aí, é nesse ponto que eu queria entrar com você também. Nós precisamos ser criativos. Porque o nosso culto hoje, ele é através de live. Você está aí assistindo esse vídeo, talvez a sua igreja esteja transmitindo culto online, esteja fazendo lives, só que criança não tem paciência para live. A verdade é essa, criança não tem paciência para ficar sentado ali ouvindo uma palavra, até mesmo a palavra que você possa ler. Você tem que ser criativo. Nós precisamos ser criativos, porque sem a igreja, nós precisamos trazer essa responsabilidade de desenvolver a fé dos nossos filhos. E para isso nós precisamos de uma boa dose de criatividade. E é por isso que eu quero ajudar você nesse momento e te trazer 4 estratégias para você fortificar a fé dentro da sua casa. 4 estratégias para você repensar como que você vai fazer para transmitir a palavra de Deus aos seus filhos. Porque veja bem, ensinar a palavra de Deus não é somente sentar e ler a Bíblia. Não é só isso, porque mesmo que você tire 1 hora por dia do seu dia para fazer isso com seus filhos, vamos ser um pouco realistas. Os nossos filhos, se você tem filho pequeno, você vai ver que ele não vai aguentar mais do que 10, 15 minutos lendo a Bíblia. Então nós precisamos aproveitar todos os momentos do dia, seja na hora de comer, seja na hora do café, seja na hora de assistir um filme em família, seja na hora de fazer uma brincadeira na sala, seja na hora de passear, seja na hora de plantar uma flor no seu jardim. Todos os momentos são essenciais para você ensinar a palavra de Deus. E lá vai então 4 estratégias para você fortificar a fé dos seus filhos, fortificar a fé dentro do seu lar. E a primeira coisa que nós precisamos entender é sobre o legado. Legado. O nosso estilo de vida influencia muito os nossos filhos. Talvez você já tenha tido essa experiência de você fazer algo e dali a alguns minutos você vai ver que o seu filho fez exatamente o que você fez. Os filhos, eles imitam tudo o que nós fazemos. Os filhos olham para nós e eles vão imitar tudo o que nós fazemos. E é importante você entender isso. Que o legado é algo que você transmite para o seu filho. É uma ação, uma característica, uma forma de ser, um caráter que você vai transmitir de geração em geração. Isso é um legado. Então, você precisa entender que tipo de legado você está deixando para o seu filho. O que o seu filho está vendo você fazer e está imitando. Isso é interessante você entender para que você mude o seu caráter, as suas ações, o seu estilo de vida. E a partir daí o seu filho vai imitar você. Então, primeiro conselho, deixe seus filhos ver você orando. Deixe eles ver você orando. Não importa que talvez vai ter algum momento que eles vão atrapalhar a sua oração, vão te distrair, vão conversar sobre alguma outra coisa, vão te perguntar alguma coisa, mas faça devocionais junto com seus filhos, ore com seus filhos, cante louvores com seus filhos, deixe ele ver você orando. Deixa o seu filho ver você lendo a Bíblia. Deixa o seu filho ver você tendo comunhão com Deus. Permita que o seu filho veja você ter comunhão com Deus. Permita que o seu filho veja você ser um cristão apaixonado por Jesus. Que, consequentemente, através do legado, ele vai ser
uma pessoa apaixonada por Jesus também. Então esse é o primeiro conselho, legado. Deixe que os seus filhos vejam você ter comunhão com Deus. Segundo, jogue com as probabilidades. Como assim? Os estudos vão dizer que as crianças tendem a abraçar, seguir as crenças e os valores que os seus pais também seguem. Se tiverem um bom relacionamento com seus filhos. Como assim? Se você ter um bom relacionamento com seu filho, um relacionamento de amor, um relacionamento de carinho, um relacionamento de amizade, a tendência, a probabilidade é que o seu filho vai seguir o mesmo caminho que você. Porque ele vai pensar, o meu pai, o meu amigo, a minha mãe, a minha amiga, que eu tanto amo, que eu tenho livre acesso a ela, eu tenho muita conversa com ela, é assim, então eu também vou querer ser assim. Esse é o princípio da probabilidade. Então é nesse momento que nós precisamos investir tempo, e esse é um grande momento, esse momento de quarentena, investir tempo para ser amigo dos nossos filhos. Olha só que interessante. Eduardo, você está querendo me dizer que para eu ensinar a palavra de Deus aos meus filhos, eu preciso apenas ser amigo deles? Sim, isso é um grande ponto. Porque se você for amigo dos seus filhos, se ele poder contar com você como uma grande amizade, alguém que ele admira, a grande probabilidade é que ele queira seguir os mesmos caminhos que você. Então, ir ao culto é bom, ler a Bíblia é bom, mas ter um momento de diversão em família também é fundamental. Então, uma outra dica para esse momento de quarentena, brinque bastante com seus filhos. Faça brincadeiras na sala, role com eles, ponha colchão na sala para fazer cinema em família. Sabe? Jogue bola com seus filhos, brinque de boneca com suas filhas. Seja amigo. Entenda que é um momento para você se desligar de celular, para você se desligar de tarefas, para você se desligar de outras coisas e brincar com os seus filhos. Ser amigo dos seus filhos. Porque se isso é verdade, o outro lado da moeda também é verdade. Se você não fizer isso, se você não for amigo do seu filho, se você não for um pai que transmite amor, que não brinca com seus filhos, que não transmite esse elo de amizade, a probabilidade de ele não seguir os seus caminhos também é muito grande. Então invista tempo em ser amigo dos seus filhos. E jogue então assim com as probabilidades de ele seguir os mesmos caminhos que você. Outra coisa interessante é a partir então do legado da amizade, você definir o que é normal na sua casa. Porque nós vivemos em um tempo onde o certo e o errado ele é muito relativo. Se você navegar pela internet, você vai ver youtubers que falam uma coisa, youtubers que ensinam outra, e tudo é relativo, nem tudo é certo, você tem a sua verdade, cada um sabe o que é certo para si, e isso é algo do inferno. Essa relativização do que é verdade é algo demoníaco. E nós precisamos combater isso dentro da nossa casa. Nós precisamos estabelecer padrões do que é certo e do que é errado. Nós precisamos ensinar e falar e transmitir para os nossos filhos o que é certo e o que é errado. E para esse ponto nós temos duas ações a fazer. Primeira delas, palavra de Deus. Ensinar a Bíblia aos nossos filhos. E aí aqui sim, vem aquele estudo da Bíblia mesmo, sentar com os nossos filhos, ler a Bíblia, dizer, assim, Deus ordena que façamos assim, Deus nos ensina que façamos assim. E o segundo ponto é no dia a dia. É no dia a dia. É nós ensinarmos aos nossos filhos que é errado comprar um produto pirateado, por exemplo. É ensinarmos aos nossos filhos que é errado eu xingar alguém no trânsito. É ensinar aos meus filhos a agradecer uma pessoa quando eu estou no supermercado, agradecer uma pessoa que me dá alguma coisa, agradecer, pedir com licença, obrigado.
Isso são coisas que nós precisamos ensinar. Nas ações do nosso dia a dia, nós estabelecemos o que é certo e o que é errado, a partir das nossas ações do dia a dia e sempre refletindo a palavra de Deus. Então, se você não tem o hábito de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, a hora é agora. Se você não tem o hábito de ensinar o que é certo e o que é errado aos seus filhos, a hora é agora, o momento é agora. Tempo você tem de sobra. Esse exílio, esse momento de quarentena nos deu tempo. E esse é o tempo de você ensinar o que é certo e o que é errado. Definir o que é normal. Definir o que a sua família crê. Definir o que a sua família segue. E isso você só vai conseguir se você praticar o que é certo e o que é errado. O que é certo, ensinar o que não é certo, né? Não praticar o errado. E ensinar a palavra de Deus. Mas Eduardo, como é que eu faço para ensinar a palavra de Deus? E aqui vem o quarto ponto, a quarta estratégia para você nesse período. Comece com o que você tem. Então vamos lá, relembrando. Primeiro ponto, legado. Seus filhos imitam você, então deixa ele ver você orando, deixa ele ver você louvando, deixa ele ver você adorando a Deus. Segundo, jogue com as probabilidades. Seja amigo do seu filho, que a probabilidade de ele seguir os seus passos é muito grande. Terceiro, ensine a verdade, ensine a palavra e ele entende, para que ele entenda o que é certo e o que é errado, através da palavra de Deus. E o quarto, comece com o que você tem. Comece ensinando ao seu filho o que você já sabe. Então não se desespere, não se desespere. E não pense que você precisa ser formado em teologia para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Não, 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 não. Para ensinar a Bíblia, ensine o que você já sabe. E o que você não sabe, aprendam juntos. Aproveite esse momento de quarentena para aprender coisas juntos com seus filhos também. Ensine as noções básicas de evangelho que você já sabe. Ensine aos seus filhos o quanto ele é amado, o quanto ele foi programado, como ele foi planejado por Deus, o quanto Deus o ama, o quanto Jesus o ama. Ensine ao seu filho sobre o amor de Deus. Ensine ao seu filho sobre a cruz. Ensine aquilo que você já sabe. Comece com o que você já tem. E você vai ver quantas coisas que você já sabe você nem sabia. Quando nós transmitimos algum conhecimento, nós aprendemos muito mais. Então, pai, mãe, comece a ensinar a Bíblia. Comece a ensinar aquilo que você já sabe. Leia junto com seus filhos. Aprenda junto com eles. E entenda que essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é sua. Eu gosto muito de trazer uma ilustração que é a seguinte: se você tem sede, você vai até o poço e você pega água para você beber. Mas se você precisa trazer água para alguém, você primeiro vai até o poço, mata a sua sede, então traz água para esse alguém que você precisa trazer. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Você precisa ir até a palavra, buscar conhecimento para você, para também transmitir esse conhecimento aos seus filhos. Entenda, a responsabilidade é sua. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de exílio, busque trazer a palavra de Deus para dentro da sua casa. É isso que vai fortalecer a sua família. É isso que vai fortalecer o seu lar. É isso que vai fazer com que a sua família seja forte, fortificada na fé em Deus, na fé em Jesus, na fé na palavra de Deus. Porque é isso que nós precisamos, essa base que é a palavra de Deus, para enfrentar tudo que o mundo está nos trazendo. Então, esse é o meu apelo a você. Essa é a minha palavra de hoje para você. Aproveite esse tempo. Aproveite para ser amigo do seu filho. Aproveite para trazer grandes momentos em família. Aproveite para estreitar laços com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, para que a família, o lar, seja uma terra boa.
E então a semente lançada, ela vai crescer e ela vai frutificar. Em nome de Jesus. E aproveitando esse momento, eu queria também apresentar para vocês algo que pode te ajudar nessa missão de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Eu e a minha esposa, ano passado, nós iniciamos um projeto que é o Clube Discipular. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já faça parte, talvez você já nos segue lá no Instagram, o @Clube Discipular. Qual que é o intuito do nosso projeto? O nosso intuito é facilitar a sua vida, pai, é facilitar a sua vida, mãe, nesse momento de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Porque nós bem sabemos que as crianças não têm muita paciência, nós temos que ser realistas. Crianças não vão conseguir ficar ali 30 minutos, 40 minutos lendo a Bíblia, orando junto com a gente. Então nós precisamos fazer isso de uma maneira criativa e de uma maneira lúdica. Foi aí então que nasceu o Clube Discipular, com o intuito de ajudar famílias a ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Começou então com o nosso Instagram, onde nós trazemos algumas dicas, alguns conteúdos para ajudar você, e depois então nós evoluímos, né, para um clube de assinatura, onde nós desenvolvemos a cada mês um novo conteúdo, um novo tema bíblico, uma nova lição para você ensinar então a palavra de Deus aos seus filhos. Esse aqui, inclusive, é o tema que nós estamos trabalhando nesse mês, é sobre a igreja. Então, através de atividades lúdicas, nós vamos ver aqui, temos aqui as lições, né, um texto sobre a lição, um versículo bíblico, e daí nós vamos ter então algumas atividades, né, para você entender, para que a criança memorize todas as lições. São atividades didáticas, são lições didáticas e bem lúdicas, para que o conteúdo fixe na mente dos pequenos. Convido você a conhecer o nosso projeto, o @Clube Discipular, lá no Instagram, e também o nosso site www.clubediscipular.com.br, para você então entender um pouco mais sobre esse projeto e facilitar a sua vida, facilitar aí esse momento de exílio, para que você possa ensinar a palavra de Deus aos seus filhos de uma maneira muito divertida. Mas não esqueça, a maior estratégia é você ser uma pessoa apaixonada por Jesus. É você ter um relacionamento de comunhão com Deus. É você ir até a fonte e buscar água para trazer para os seus filhos. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Obrigado, Tati, obrigado, Drica, por esse momento. Que Deus abençoe a vida de vocês e que em breve todos nós possamos sair dessa quarentena mais fortes, mais fortificados, porque nós entendemos e nós trazemos a palavra de Deus para dentro dos nossos lares. Que Deus abençoe e até mais. Tchau!